Bom dia a todos, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler uma parte da palavra de Deus, o texto onde nos ocuparemos nessa manhã, para compartilhar um pouco daquilo que Deus já tem falado conosco ao longo da semana e ver como Deus pode trabalhar em nosso coração por meio dessa palavra. Mateus capítulo 16, dos versos 13 ao 20, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Acabei de ver que eu li numa versão diferente, né? Li na NVI. Eu acho que, por causa do estudo que a gente vai comparando os textos, eu acabei lendo numa versão, mas eu acho que deu para acompanhar aí, né? Não teve tanta diferença, não. Bom, gente, nós vamos falar hoje, subordinado ao tema Como Deus edifica a sua igreja. O nosso tema hoje é Como Deus edifica a sua igreja. E falando em edificação, o tema edificação, ele é muito importante, né? Apesar de que cada vez menos nós sabemos, né, na prática, apesar de sermos seres urbanos e lidar com edificação todos os dias, cada vez menos nós temos oportunidade de lidar na prática com uma edificação seja de um edifício, de um salão ou algo do tipo, uma laje, né? Hoje já não se enche mais laje, né? E eu tenho até uma tese, que é uma tese minha, tirada da minha própria cabeça, mas eu acho que todo menino, todo rapaz, deve pelo menos uma vez na sua vida encher uma laje. Essa é a minha tese. Eu acho que isso é didático. Não importa a classe social. Ah, mas ele nasceu numa família que ele vai ser herdeiro de bilhões. Não, o pai deveria pegar. Lá na Coreia é obrigatório o exército, né? Para os meninos. Aqui deveria ser por lei obrigatório uma vez na vida alguém encher uma laje, né? Eu participei de várias dessas enchidas de laje. Alguns vão dizer que eu participava porque sempre no final tinha ou uma feijoada ou um churrasco, né? Alguns vão dizer que é isso, mas não, também, né? Essa era a grande motivação, mas não era só essa a motivação. Enfim, fato é que a edificação, né, de uma laje, a construção de uma laje, ela é didática para nós, principalmente os homens, né? Se forja muito o caráter, né? Você tem o pedreiro toda hora para você, mais massa, você já não aguenta mais, né? Seu ombro, que você não está acostumado, seu ombro já está ali, não aguenta mais, né? Acostumado só a puxar ferro na academia. Aí dá mais lata, mais massa. Só para fechar esse parênteses aqui, eu tenho essa tese. Mas o fato é que edificação é um tema muito importante nas Escrituras. Jesus foi um dos que mais falaram sobre edificação. E o apóstolo Paulo deu continuidade a este tema. E nós estamos falando sobre como Deus
edifica a sua igreja? Por causa da própria fala de Jesus. Ao ter sido revelado, né, a Pedro que Jesus era o Cristo, ele diz, né, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou construir, vou alicerçar a minha igreja. Então hoje nós vamos ver como Deus ele edifica. Dentro desse texto, tem outras maneiras, outras formas, mas dentro deste texto, como Deus ele edifica a sua igreja. Antes, para que a gente possa entender essa palavra, a gente precisa entender o contexto que a cerca. É interessante que se você voltar lá no capítulo 15, ele vai narrar a segunda multiplicação dos pães e peixes. E aí Jesus, ele se afasta de uma cidade populosa para uma cidade menos numerosa. E ali nessa cidade, ele é interrogado, já no capítulo 16, o capítulo que nós lemos, por alguns fariseus e saduceus. E eles querem um sinal. Apesar de Jesus ter acabado de multiplicar pela segunda vez os pães e os peixes, eles querem um sinal para que Jesus prove que de fato ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus repreende eles, diz que nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal de Jonas, porque ele já estava prevendo, né, o capítulo 16 é uma divisão no livro de Mateus, ele está prevendo já a sua morte, tanto é que a partir do verso 21, ele vai predizer mais uma vez a sua morte, mas agora não para os fariseus e saduceus, mas para os discípulos. Então, Jesus, ele repreende os fariseus, e depois de repreender os fariseus, ele se volta aos seus discípulos e diz, toma cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles começam, né, conversar entre si, tentando entender o que é esse fermento, e eles acham que é porque eles não haviam levado pão, né? Eles atravessaram o mar da Galileia e esqueceram de levar pão. E aí eles começam, será que é por causa disso e tal? Aí Jesus falou, vocês também não entendem nada, cara. O fermento dos fariseus é a doutrina dos fariseus, os ensinamentos dos fariseus. E logo depois de ter falado, para que eles tomassem cuidado, né? Que eles fossem advertidos a respeito dos ensinamentos dos fariseus, Jesus vai para uma terra gentílica, que é Cesareia de Filipe, e faz a pergunta de $1 milhão, ou a maior pergunta de todos os tempos, né? Quem o povo diz que eu sou? Quem eu sou? Na boca das pessoas aí, quem eu sou? E depois de fazer essa pergunta, ele ainda pergunta, ele vai mais profundo, né? Ele pergunta, agora não o povo, mas quem vocês que anda comigo, e aqui nós estamos muito provavelmente no último ano do ministério de Jesus, quase 3 anos já. Então Jesus quer extrair essa resposta dos seus discípulos, não só o que estão falando de mim por aí, o que vocês têm ouvido e visto que estão falando de mim por aí, mas o que vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? Ele acrescenta, né? Mateus é o único dos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que põe essa nomenclatura. Quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Porque é uma referência a Daniel, né? Lembra, nós estudamos no estudo bíblico a temática do Filho do Homem, que viria e seria castigado, mas futuramente seria exaltado por Deus. Os judeus sempre acreditaram que esse Filho do Homem era ou uma pessoa ou o próprio Israel, que seria castigado, estava sendo castigado lá no cativeiro babilônico, mas um dia seria exaltado. Então Jesus toma o título para si. Quem vocês dizem? Quem dizem as pessoas quem é o Filho do Homem? Porque eu sou o Filho do Homem. Eu vou ser castigado, mas eu vou ser exaltado pelo Pai. Então, ali naquela terra, uma terra gentílica, fora das cercanias do povo judeu, Jesus vai fazer a maior pergunta e a principal pergunta de toda a vida de qualquer ser humano e principalmente de qualquer cristão.
Então, com base nisso, eu quero falar com vocês como que Deus edifica a sua igreja. Qual os instrumentos que Deus usa para edificar a sua igreja. E o primeiro insight aqui que Jesus nos dá é que Deus edifica a sua igreja. O nosso primeiro ponto é que Deus edifica a sua igreja por meio da centralidade de Cristo Jesus em sua igreja. Acompanha comigo o verso 13 ao verso 16. Deixa eu até mudar aqui a nossa versão para a gente ler. Eu acho que eu não vou conseguir nesse exato momento. Vamos nessa mesma aqui. Acho que está faltando internet. Mas diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz essa pergunta que é crucial para a fé cristã. Tudo bem, você frequenta a igreja, você vem aqui aos domingos, você às vezes participa, né? Você prega, você é professor de algum departamento, você toca, você ministra, você lidera louvor. Perceba que ele está abarcando todo mundo aqui. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Porque perceba, há várias opiniões sobre quem é Jesus. Quando ele pergunta sobre o povo está meio confuso. Ele sabe o povo sabe. Eles notaram que Jesus aqui era uma espécie de um elefante no canto da sala. Sabe essa expressão? O elefante no canto da sala. Que é quando nós usamos uma expressão para, tem algo que não dá para ser notado, não ser notado. Não tem como. Um elefante no canto da sala ou no meio da sala, ele vai ser notado. Então o povo percebeu que não era comum as coisas que Jesus estava fazendo e as coisas que Jesus estava falando. Então eles estavam arrazoando, né? Opinando sobre quem era Jesus. Então a resposta dos discípulos é: uns dizem que o Senhor é Jeremias, porque havia uma tradição, Jeremias como sendo, na ordem da Bíblia hebraica, né, o primeiro dos apóstolos, o primeiro dos profetas. Então havia uma tradição forte de Jeremias. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é João Batista que reencarnou, que ressuscitou e está fazendo milagres. Ou outros ainda dizem que pode ser qualquer outro profeta, como qualquer outro profeta em Jerusalém. Finalmente acabou o período de seca profética nesses 400 anos entre Malaquias e Mateus, porque o Senhor é um dos profetas. Então Jesus lança a pergunta de milhão, né? Quem quer ser um milionário? Tem até um filme, né? E é interessante, só abrindo um parênteses, que essa temática da pergunta, ela é uma temática que cerca a nossa vida, né? A nossa vida é cheia, rodeada de perguntas. Ao acordar, a gente faz perguntas e as pessoas, às vezes já logo de manhã, não dá nem bom dia, já sai perguntando as coisas pra gente. Quem tem filho pequeno aqui sabe muito bem disso, né? Eu tenho um menino, o Benício, de 4 anos, e dizem, acho que vocês já passaram disso, né? O Pudianinho, o pastor já passaram dessa fase, mas dizem que uma criança entre os 2 anos e 5 anos, nesse período, chega a fazer 40 mil perguntas. É muita pergunta. E, para nós que somos pais, inevitavelmente vai vir aquela pergunta, né, gente? Quem é pai aqui sabe que vai vir. E eu já recebi essa pergunta, por incrível que pareça. Pai, da onde eu vim? Como eu fui parar na barriga da mamãe? Então, todo pai vai ter que lidar com essa pergunta, que é muito difícil, embaraçoso, tem a sua forma de se falar, obviamente, tem o seu tempo de se falar sobre isso, mas a pergunta que vale mais de 1 milhão, que é imensurável o seu valor, é quem é Jesus para você?
Diante de tantas vozes que diz quem é Jesus, porque assim como nos dias dos discípulos, nos nossos dias, as pessoas também opinam sobre quem é Jesus. Para algumas pessoas, Jesus é uma energia, é uma força. Outras pessoas, Jesus é um brother. Não, Jesus é meu brother. Para outras pessoas, Jesus é um serviçal, que se ele fizer as coisas que Jesus pede, Jesus é obrigado a dar as coisas para ele, né? Quase que um Papai Noel gospel, né? Jesus é um velho, barbudo, barrigudo, que te dá presente se você for bonzinho, e se você for malzinho, ele não vai colocar o seu presente na chaminé. Jesus, para alguns, ele pode ser um mestre, né? Alguns até dizem que Jesus era um revolucionário, um comunista. Ele dividiu tudo. Já os da extrema direita, Jesus, ele era um conservador. Até assumiram, né, nas últimas eleições, o slogan, né, que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem várias opiniões, e nós podemos ter e ver várias opiniões sobre Jesus. Mas só existe uma resposta cabível e certa. E as outras todas sobre Jesus nós podemos descartar. Que é a resposta que Pedro deu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, Deus edifica a sua igreja por meio da centralidade de Cristo. Por isso que Cristo tem que ser o objetivo máximo e central de qualquer igreja que se denomina cristã e que quer crescer e ser edificada por Deus. Várias coisas nos reúnem aqui. Eu gosto muito de estar com vocês. Eu não vou usar a palavra, pastor, perder o meu domingo, porque eu não perco o meu domingo quando eu fico o meu domingo inteiro aqui com vocês. Eu ganho sempre estando com vocês, porque para mim é uma alegria. E isso é um motivo para nós irmos aqui, nos encontrarmos, porque eu não tenho oportunidade de encontrar vocês ao longo da semana. Nós temos uma motivação também, que são almoços deliciosos. Eu não tenho como comer comida coreana ao longo da semana, gente. Lá onde eu moro, não chega, os coreanos não chegaram lá ainda. Pena, né? Que pena que os coreanos não chegaram lá ainda. Né? Às vezes eu fico salivando para comer o mandu, mas o máximo que tem é um China Box, que é horrível, né? Assim, muito ruim, né? Nem se compara, né? Como dizem, é outro esporte, é outra categoria de alimento. Então, gente, é uma motivação nós vimos aqui, com uma comida deliciosa. A comunhão é uma motivação também. Os jogos, o estudo bíblico, assim, nós podemos achar várias motivações. Aqui nós estamos numa igreja que tem uma estrutura física muito boa, aconchegante, né? Sofá lá na sala dos jovens, coca na sala do pastor. Gente, churrasco. Você viu? Semana passada, quem não veio, gente? Eu queria fazer... Perdeu, gente. O time Tchu do Eric foi assim... Roubou a cena, assim. Foi tão bom que no meio da semana, né, eu participei de um churrasco com os meus amigos da faculdade. Eu mandei mensagem pro Eric, né? Mandei um áudio. Eric, me ensina o segredo daquele time Tchu lá. Ele passou com o maior prazer, né? Uma lista assim, faz isso, faz aquilo. Mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Todo um cuidado, toda uma burocracia para fazer o molho. Isso tudo é motivador. Só que Jesus é o motivo acima dos motivos que nos traz aqui. Jesus deve ser central aqui, meus irmãos. Ele é o elemento unificador que nos une, que une palmeirenses e corintianos. Quem vota em um lado, quem vota no outro. Ele é o elemento, o evangelho, Jesus Cristo, as boas notícias, a boa nova. É o elemento que faz com que as nossas barreiras seculares caiam e nos unam aqui como uma só voz para o adorar. Então, uma igreja que não está centrada em Cristo,
não é uma igreja que está sendo edificada. Uma igreja em que Cristo não é a motivação central, é semelhante a uma casa sem edificação. Pode até ser bonita, mas não sustenta. Não tem sustento. Sabe, eu tenho uma experiência com isso. Às vezes os vendedores de fruta, se você não vai em uma pessoa que é muito confiável, eles são muito espertos. Vendedor de fruta, borracheiro, essas profissões, eles são muito espertos, né? Então, uma vez eu fui comprar uma caixa de morango, né? E eu falei para minha mãe, ela faz bolo, né? Então vira e mexe, ela precisa de uma ajuda, comprar um morango. E eu falei, não pode deixar que eu vou comprar, mãe. Não, mas tem que saber escolher, não é assim. Não, mas qualquer um escolhe um morango, né? Eu falei para ela. Então fui lá na banca, vi uns morangos assim, sabe? E aí eu descobri o que eles fazem, né? Às vezes, não é em todos os lugares, mas eles colocam uns morangos muito bonitos por cima, ao ponto de você não conseguir ver o que tem embaixo. Então, quando você abre a caixa de morango, eu falei, não, mas pode deixar que qualquer um, né? Qualquer um sabe escolher morango. E eu fui lá tudo bonito, olha aqui, ó, os morangos bonitos que eu escolhi. Pode fazer o bolo agora, né? Então, quando ela abriu, tirou os morangos de cima, os de baixo estavam quase que todos estragados. Só dava para usar mesmo aquela capa de cima. Então, uma igreja que Cristo não é central, ela é bonita às vezes, ela pode ter um telão de LED muito bom, e eu não estou condenando o telão de LED, obviamente. Pode ter fumaça, né? Danças, né? Body worship muito bom. O louvor pode ser muito bem afinadinho. As caixas de som pode ser, sabe, os instrumentos os melhores possíveis. E eu não estou pregando contra isso, obviamente, que nós temos que fazer com excelência. Mas eu estou dizendo que acima de tudo isso, existe o que nos atrai, que é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não é anunciado numa igreja, ela pode ter a melhor estrutura do mundo, ela não presta para que a gente venha congregar. Cristo precisa ser central na vida da igreja. Cristo precisa ser central na sua vida. Ele precisa ser central no seu coração. Então, a primeira forma como Deus edifica a sua igreja é por meio da centralidade de Jesus. Cristo é central. Por isso, a importância da confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Tu és o enviado, o Filho do Deus vivo. Isso é uma tremenda de uma confissão, meus irmãos. Ainda mais vindo de Pedro, né? Que vira e mexe fazia coisa errada, né? Vira e mexe estava falando besteira, bobeira, tomando a frente nas coisas e falando coisas que não deveria, sendo repreendido por Jesus. Vendo de Pedro, numa cidade gentílica, a confissão de que Jesus era o Cristo. O segundo ponto para nós, então, primeiro, Deus edifica a sua igreja por meio da centralidade de Cristo. Segundo, Deus edifica a sua igreja por meio da sua auto-revelação. Verso 17 diz assim: respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Pedro confessou Jesus, Jesus foi central na vida de Pedro, mas isso não foi um ato carnal, não foi um ato meramente sentimental ou intelectual, foi uma revelação de Deus. Jesus disse isso a Pedro, não foi carne nem sangue, ou seja, não veio de você mesmo, foi o Pai que te revelou que Cristo é central para a edificação da igreja dele. E aqui nós precisamos parar um pouco e lembrar, né? Eu sei que vocês lembram muito bem disso, quando nós já falamos várias vezes no estudo bíblico, que é sobre a revelação geral e a revelação especial, lembra? Então, para quem não lembra, nós podemos falar, revelação geral é a revelação por meio das coisas criadas, por exemplo, por meio da natureza. Paulo fala isso, né?
Romanos capítulo 1 fala que Deus é reconhecível, seria reconhecível por meio das coisas criadas. Então isso é revelação geral, todos têm acesso. Mas nós temos a revelação especial, que é dada somente aos cristãos, porque isso é a autorrevelação de Deus. Deus se autorrevela aos cristãos. É um passo tomado pelo próprio Deus e não do ser humano. É Deus que decide, pela sua infinita misericórdia e soberania, se revelar à sua criação, aos seus filhos. Essa é a revelação específica ou especial, que é dada somente aos cristãos. Então, antes de Pedro, Deus é quem toma essa decisão de se revelar por meio de Cristo e a sua igreja. Hoje, meus irmãos, nós não podemos ter essa revelação especial da mesma forma e da mesma categoria que Pedro teve, recebendo direto de Deus e estando à frente de Jesus, porque isso foi algo legado aos apóstolos para passar para nós. Mas como é que Deus se autorrevela hoje por meio da revelação especial? Por meio da palavra. Então, uma igreja que Deus está edificando é uma igreja firmada na palavra de Deus. Deus usa a sua autorrevelação, ou seja, a sua palavra, para edificar a sua igreja, meus irmãos. Deus está edificando a igreja dele por meio da sua revelação. Efésios 2:20 diz, Paulo vai dizer, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Ou seja, o que é esse fundamento dos apóstolos e dos profetas? Senão a palavra de Deus. Que já no Novo Testamento, o Novo Testamento está confirmando o próprio escrito do Novo Testamento, né? Isso é até tema de outro estudo. Mas aqui Paulo está fazendo, o que ele está fazendo? Equiparando os escritos que já existiam do Novo Testamento com o Antigo Testamento, que ele está falando de forma genérica os profetas, né? Ou seja, o Antigo Testamento está englobando está incutido em todos esses profetas. É uma forma genérica de Jesus falar do Antigo Testamento. Então nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do Antigo e do Novo Testamento. Não tem para onde correr, meus irmãos. Essa é a notícia. Se quisermos ser edificados, fortalecidos para combater o bom combate aí no mundo, precisamos da palavra de Deus. Então, eu quero só abrir mais um parênteses aqui. Sei que eu já abri bastante parênteses, né? Espero ter fechado para não ficar em dúvida, mas eu quero abrir só mais um parênteses aqui e dizer, irmãos, que café com Deus Pai não é a palavra de Deus. Devocionais prontos não é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, volte à palavra de Deus. Volte à palavra do Senhor. Vocês veem que toda manhã, de segunda a sábado, pastor, o devocional? De segunda a sábado, a sexta, o que nos é enviado lá é a palavra de Deus. Começa com a palavra, a exposição da palavra de Deus. E o pastor já disse aqui que não é para nós pararmos naquele devocional, aquilo é só um impulso, né, para a gente, ao longo do nosso dia, continuar meditando na palavra de Deus. Então não tem para onde correr, meu irmão. Nós precisamos, para ser edificados, combater o bom combate nesse mundo, vencer as tentações. Se nós queremos de fato agradar a Deus com a nossa vida, com a nossa existência, isso se dará por meio da leitura, da meditação e da aplicação da palavra em nossa vida. Jesus, depois de pregar todo o Sermão do Monte, no final ele vai dizer, se vocês estão escutando isso e não colocarem em prática, vocês são comparados a um homem que edifica a sua casa sobre uma areia. Sobre a areia. A chuva vai bater, os ventos vão bater na casa e vai derrubar ela. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você que está ouvindo essas palavras
pega e aplica ela ao longo da sua semana, você é comparado a alguém que edifica a sua casa sobre a rocha, em que as chuvas batem, os ventos batem, mas ela permanece firme. Então, meus irmãos, nós somos edificados por meio da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, está para a igreja como a última peça daquele jogo torre de equilíbrio, sabe? Acho que todos aqui já jogaram torre de equilíbrio, que é aqueles montinhos, né, que você faz uma torre com várias peças, aí vai a sua vez, você tem que ir tirando. A Bíblia é o último, a imagem da Escritura aqui para nós, edificando a igreja, é a última pedrinha, sabe quando você tira e desmonta? Aquilo é a Escritura Sagrada. Se tirar a Bíblia da nossa vida, meus irmãos, se tirar a palavra de Deus da nossa vida, nós vamos desmoronar como uma torre de equilíbrio. Inclusive, o brinquedo, o Benício ganhou esse brinquedo no acampamento, né? Não é a torre de equilíbrio, mas ela é uma gangorra, acho que todas as crianças ganharam, né? Uma gangorra que você tem os tetris, né? Que você tem que ir equilibrando e tal, e põe de um lado, põe do outro. Só tem um problema, irmãos. O Benício tem um problema muito sério em perder, né? Já desde muito cedo. Então, 1000 vezes que eu jogo com ele esse jogo, ele precisa ganhar as 1000 vezes. Mas, obviamente, como um pai que já aprontou muito com muitas crianças, eu não deixaria de aprontar essas com meu filho. Às vezes eu ganho dele, né? E não só ganho, eu falo, o pai ganhou, hein? O pai ganhou. E aí acaba a brincadeira, né? Porque ele chora, e aí vai para a mãe dele, então acaba a brincadeira. Mas é muito interessante, a gente olha, né? Você é uma gangorra, aí você vai e põe uma pedra, aí põe outra pedrinha do Tetris, e vai, aí tá meio penso para lá, e aí você tem que pôr outra aqui para equilibrar. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Essa pecinha que vai nos encaixando, e que sem ela nada funciona. A vida do crente para, a vida espiritual do crente tem a tendência de morrer se nós abandonarmos a palavra de Deus, negligenciarmos a leitura, a meditação e a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Então esse é o segundo ponto para nós. Deus edifica a sua igreja por meio da sua autorrevelação, da revelação especial que hoje nós entendemos como as Escrituras Sagradas. Deus edifica a sua igreja por meio da sua palavra. Terceiro e último ponto para nós, Deus edifica a sua igreja por meio de pessoas. Olha o que diz o verso 18. Eu lhe digo, depois de Pedro ter dito, né, que Jesus era o Cristo, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esse é o texto, um dos textos mais disputados de toda a história da igreja. Vocês sabem muito bem que esse é o texto base que os católicos usam para dizer que Pedro é um proto-papa, ou o primeiro papa, e que após a morte de Pedro, ele legou a outro papa, e que legou a outro, e que se você pegar, né, o Leão XIV, né, agora que foi eleito recentemente, e voltar na linhagem, na linha do tempo, a sucessão papal vai dar em Pedro, porque Jesus estava aqui, entregando, como dizem eles, as chaves do reino, né, a Pedro, dando a Pedro a autoridade de representante de Cristo, representante da igreja, representante máximo da igreja de Cristo, que foi justamente o que fez, uma das coisas que fez com que a reforma protestante acontecesse em 1500, que foi o problema com o sacerdócio universal dos cristãos. Quando Lutero ouviu e falou, não é possível. Jesus, ele derrubou o muro, rasgou um véu, para que nós costurássemos de novo e colocássemos outro mediador. O Papa não pode ser o nosso mediador. Um padre não pode ser o nosso mediador.
Um pastor, um evangelista, não pode ser o seu mediador. Nós temos contato direto. Seja onde for, nós podemos dobrar nossos joelhos e falar, e mesmo sem dobrar nossos joelhos, falar com o Senhor, em voz alta ou calados. Isso foi o que fez romper. Só que, meus irmãos, por dois motivos, só para que a gente não deixe vago isso, nós temos dois motivos, vários outros, mas dois motivos principais para que a gente diga que sobre quem Jesus está querendo dizer, sobre quando ele diz, tu és Pedro. Porque, voltando um pouco antes, né, desses dois motivos, essa disputa, ela também foi tida como, foi tomada pelo outro lado, pelo lado evangélico, protestante, de forma errada, né? Porque na tentativa de combater essa interpretação errônea de que Jesus, que Pedro era o proto-papa e tal, eles disseram, não, Jesus disse, você é Pedro, mas a pedra que ele edificaria, ou Jesus estava apontando para si mesmo, que é uma forçação de barra do texto, ou ele está dizendo que a pedra que Jesus edificaria a sua igreja era a confissão de Pedro. Nenhuma das duas coisas, meus irmãos. Muito provavelmente esse texto realmente aponta para Pedro como sendo a pedra naquele momento em que Cristo edificaria a sua igreja. E isso por dois motivos. Agora sim, os dois motivos que eu havia falado. Primeiro, que a palavra pedra, que na tradução para o português é Pedro, né? A tradução de Pedro é pedra, aparece 100 vezes em todas as escrituras, nos evangelhos, e todas elas são para se referir como nome próprio de Simão. Lembra? Pedro não é um nome, o nome de Pedro não é originalmente Pedro. Pedro é um apelido, vamos dizer assim, para nós entendermos hoje. É uma característica que Jesus viu em Simão. Uma pedra, uma rocha, alguém firme, um líder de fato. Então aparece mais de 100 vezes. E apesar de Pedro ser um substantivo, que no caso estaria ali qualificando, né, ou um adjetivo, qualificando o nome de Simão, tu és Simão, mas eu te vejo como uma pedra, como Petros ou Pedro, todas essas 100, mais de 100 vezes, aparece como nome próprio de Pedro. O segundo motivo é que Jesus usa aqui um jogo de palavras que traz aos discípulos uma imagem, ele evoca uma imagem dos discípulos, da função que Pedro teria no grupo. Tu és Pedro, você é um líder, que está muito além de dizer que Jesus disse que Pedro seria um papa. Jesus estava se referindo ali à função que Pedro teria dentro do grupo dos 12 e no começo da igreja, que era de fato ser um líder. Pedro é quem toma na maioria das vezes as decisões. Pedro é que diz, pergunta ou não pergunta. Pedro é quem fala. Geralmente Pedro aparece falando, porque ele seria de fato o líder daquele começo de igreja. Então, por esses motivos, né, nós dissemos que, muito provavelmente, e quase com toda certeza hoje os teólogos fecham com essa ideia, é sobre Pedro mesmo que Jesus está falando. Obviamente que não é sobre ser papa, porque aqui, como dizem, né, os teólogos cometem aqui chama-se isso de teologia Thundercats, né, que é visão além do alcance, né? Eles enxergaram muito além do que o texto quer dizer. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque o nosso último ponto é que Deus edifica a sua igreja. Se Ele edifica por meio da centralidade de Cristo, se Deus edifica por meio da sua autorrevelação, Ele também edifica a sua igreja por meio de pessoas. Eu estou convencido, meus irmãos, convencido disso, de que Deus faria a obra dele muito melhor sem a gente. Infinitamente melhor do que nós. Vamos ser sinceros, gente. Quanto trabalho a gente dá para Deus? A gente dá muito trabalho para Deus. Muito trabalho para Deus. Então Deus faria a obra dele muito mais rápido e com muito mais excelência, se não contasse com a gente.
Mas olha que graça, olha que misericórdia. Deus, ainda assim, nos chama para ser seu cooperador no reino de Deus. Ainda assim, Deus nos usa para edificar uns aos outros. Por isso, meus irmãos, a importância de vir ao culto. Por isso a importância de estar envolvido com as atividades da igreja. É nesse momento que você edifica o outro e que você mutuamente é edificado também pelo outro. Como que nós vamos ser edificados uns aos outros, ou edificar uns aos outros? Em casa, dormindo. Como que a gente vai edificar um ao outro, sentado na frente de um computador, jogando, sei lá, que tipo de jogo que a gente joga? Por isso que é importante nós estarmos participando ativamente da vida da igreja, desse organismo vivo, que é a igreja de Jesus Cristo. Que obviamente ela é invisível, mas também é visível, ela é local. Então, meus irmãos, se envolva na vida da igreja. Se envolva. Se você vê algo que, mas também eu não tenho dom, mas quem disse que precisa de dom? Deus precisa do nosso serviço. Talvez você seja bom, sei lá, em consertar alguma coisa que você vê que está fora do lugar aqui, e você vai lá, conversa tudo direitinho, e coloca a mão e faz. Talvez seja contribuindo, mas participe da vida da igreja, porque Deus usa pessoas para edificar a sua igreja. Talvez você diga, né? Mas não é possível que Deus vai usar logo eu. Tanta pessoa, 7 bilhões no mundo, de pessoas no mundo, Deus vai usar logo uma pessoa como eu. Vamos ler os próximos 3 versículos do final da perícope que nós lemos, que é o verso 21, 22 e 23, que é até um texto conhecido, para nós vermos se Deus usa ou não as pessoas para edificar a sua igreja. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreende Jesus, dizendo: nunca, Senhor, nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim, e não apenas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O mesmo Pedro que é elogiado, no mesmo texto, é repreendido por Jesus. O mesmo texto que diz: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Deus que está dos céus. É o texto que diz: aparta-te de mim, Satanás. É essa pessoa que Deus usa para edificar a sua igreja. Não que Deus vai falar um dia para você: aparta-te de mim, Satanás. Mas você percebe que Deus trabalha com pessoas reais, seres humanos falhos, cheios de defeitos. E é essas pessoas que Deus usa para edificar, meus irmãos. Você acha que porque alguém vem aqui na frente e prega a palavra, ele é perfeito? Que ele ensina a palavra, ele é perfeito? Deus usa pessoas imperfeitas para edificar a sua igreja. Este é um fato importante. Deus usando pessoas que são imperfeitas para edificar a sua obra é semelhante a um churrasco de carnes ruins com um churrasqueiro muito bom. Semana passada nós tivemos a borrachinha, né? O pastor apelidou uma das carnes que veio de borrachinha. Mas o churrasqueiro era bom, meus irmãos. Então a carne ficou muito boa, ficou suculenta. Aqui nós temos ótimos churrasqueiros, né? Que são capazes de fazer de carnes ruins um churrasco bom. Deus, ele tira coisas boas, meus irmãos, de pessoas falhas como nós. Isso é graça. Isso é muito graça. Para terminarmos, eu quero concluir dizendo
que Deus está trabalhando arduamente para edificar a sua igreja. E por mais que venhamos passar por momentos difíceis, que até parece que não tem mais saída. Ixi, agora a igreja não tem mais saída. Para essa igreja não tem mais saída. Essa palavra continua valendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra inferno, meus irmãos, aqui é traduzida como Hades. Ela é bem traduzida, seria bem traduzida também por morte. No Antigo Testamento, os salmistas dizem, ora ao Senhor, que o Senhor me livre do Hades, ou Senhor, que o Senhor me livre da morte. Porque o que Jesus está dizendo aqui aos discípulos? Que a morte nunca alcançará a igreja. Ou seja, a igreja nunca vai morrer. Por quê? Porque o princípio continua valendo. É Deus que está edificando a sua igreja. Por meio de Cristo, por meio da sua palavra e por meio das pessoas. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.